A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 30 de dezembro de 2024, eu quero compartilhar uma meditação na palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Neemias, capítulo 1, parte A, do versículo 11, que diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. A história de Neemias é uma história grandiosa. É uma história que prova que realmente os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, que os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso. Neemias, ele foi um judeu que servia o rei Artaxerxes na Pérsia, após o cativeiro de Babilônia. Nós sabemos que Babilônia, ela devastou Israel. E após os 70 anos de cativeiro, Jerusalém era uma cidade sem vida, destruída. Não tinha mais monarquia, não tinha templo, os seus muros eram destruídos e a população que lá se encontrava estava numa situação miserável. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Nós sabemos que a Pérsia dominava aquela região naquele momento. Era uma nação estruturada, que tinha um rei forte, e ele servia no templo do rei. Até quando seu irmão, Hanani, chega e traz notícias de Jerusalém para Neemias. E o irmão de Neemias disse o seguinte: aqueles que sobreviveram ao cativeiro passam por grande sofrimento e humilhação. Além disso, os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas destruídas pelo fogo. Quando Neemias teve essa notícia, Neemias ele ficou extremamente entristecido por saber que a sua nação e o seu povo estava sofrendo tal humilhação, estava num processo miserável. Neemias ele sofreu tanto ao ponto do rei Artaxerxes perguntar para ele: Neemias, por que você está triste? E Neemias contou para Artaxerxes a situação do seu país, dos seus irmãos, do seu povo, como que encontrava-se. E a partir daquele momento, acontece algo extraordinário, onde o rei Artaxerxes se solidariza a Neemias e diz a ele: Neemias, o que podemos fazer para ajudar Jerusalém? E Neemias ele inicia uma jornada de reconstrução dos muros. Que passagem maravilhosa! Como pessoas como Neemias é capaz de mudar a história, de mudar a vida de muitos. Neemias, relativamente, ele estava bem, ele tinha uma segurança dentro do palácio do rei Artaxerxes, ele tinha uma vida digna, nada o faltava, mas ele pensou que no sofrimento das outras pessoas, ele tinha amor a Deus, ele temia a Deus, pois ele respeitava o Senhor e ele sabia que o seu povo era o representante de Deus aqui na terra. E ele sofreu, e ele orou, e pediu orientação para o Senhor, pediu para Deus responder a sua oração e a oração de todos aqueles que o temiam. E os ouvidos do Senhor jamais estão fechados para aqueles que o temem, para aqueles que confiam, que esperam nele e que confiam nas suas promessas. E a história vai nos dizer que em 52 dias, através do clamor de um justo, através do clamor de Neemias, o muro de Jerusalém foi reconstruído e a dignidade de Jerusalém restaurada. A nossa fé, o nosso temor a Deus, ele não é em vão. Há muito valor no clamor de um justo. Eu gosto muito de uma passagem em Jeremias, que Jeremias ele foi um profeta que sofreu muito por falar a verdade, por apontar os erros de Israel, numa situação pré-cativeiro, pois Jeremias, ele avisou, Deus o ordenou que Jeremias avisasse a nação, os sacerdotes, os reis de Israel, sobre
o mal que poderia acontecer. E ele sofreu muito porque a verdade muitas vezes dói. As pessoas não estavam preparadas para a verdade porque eles não queriam ter uma vida justa aos olhos de Deus, eles não queriam ser obedientes. E entre crer e mudar em Jeremias, eles se revoltaram contra Jeremias, prenderam Jeremias. E Jeremias, ele mesmo diz que ele foi para o fundo do poço, que ele foi para o fundo da cova. Em Lamentações 3, a partir do versículo 55, Jeremias vai dizer: nas profundezas da cova eu clamei ao Senhor. E ele pediu para o Senhor que desse refrigério para ele. E Jesus, que é Deus, respondeu para Neemias: não temas, eu estou contigo. Há muito no clamor de um justo. Há muito a ser feito através de um clamor de um justo. Os olhos do Senhor não estão tapados e os ouvidos do Senhor não estão tapados para a oração dos justos. É por isso que não importa a situação que estejamos vivendo, se estamos num momento de alívio ou num momento como Jeremias, na profundeza da cova, ou como Neemias, numa situação que para ele até estava confortável, mas de sofrimento pelos outros, porque muitas vezes a nossa cruz é a dor dos outros. E nós temos que clamar e pedir misericórdia para o Senhor. E o Senhor, ele responderá todos os clamores daqueles que o temem. Como é inspirador a vida de Neemias para nós. Pois Neemias nos ensina que o temor a Deus vale a pena, clamar a Deus vale a pena. A meditação de hoje diz: Deus é quem abre as portas, provê recursos e dá vitória. Algumas vezes clamamos por sonhos, por planos que aos nossos olhos é impossível acontecer. Mas nós não temos que olhar a circunstância e as dificuldades. Pois por mais absurdo que seja a nossa pretensão, para Deus não é nada. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus, ele não tem dificuldade para fazer nada. E é ele quem abre as portas, é ele quem provê recursos e é ele quem dá vitória. Assim foi na vida de Neemias. Neemias era um simples copeiro do rei Artaxerxes. Para ele, seria impossível ele ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Mas o Senhor, através do rei Artaxerxes, proveu tudo que Neemias precisava para o propósito do Senhor ser realizado aqui na terra. Porque os propósitos podem até parecer que são nossos, mas os nossos propósitos, quando alinhados aos propósitos de Deus, é realizado independente da dificuldade que nós teremos que enfrentar. Que maravilhosa meditação. E para encerrar, quero fazer a leitura bíblica de hoje, que está no Salmo 149. Eu amo particularmente o Salmo 149 e o Salmo 150, que são os dois últimos salmos do livro de Salmos, pois são salmos alegres, são salmos que enchem o nosso coração de alegria. E eu tenho certeza que toda vez que lemos este salmo, não somente o nosso coração fica alegre, mas também o coração de Deus. Vamos fazer a leitura maravilhosa. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se aos seus fiéis nessa glória e em seu leito cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro,
para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Que sempre exultaremos em Deus, regozijaremos em Deus, sempre louvemos a Deus e coloquemos os nossos méritos, todos os méritos dos feitos aqui na terra ao Senhor. Pois como vimos através da vida de Neemias, tudo que nós executamos é através das portas abertas pelo Senhor, é através da provisão de recursos feita pelo Senhor e através da vitória que também é dada pelo Senhor. É por isso que toda a honra e toda a glória da minha vida eu sempre dou a Deus, pois é Ele o único digno de toda a glória, e eu nada seria se não fosse Ele na minha vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.